Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês sobre um tour muito bonito que é feito lá em São Pedro de Atacama chamado Piedras Rojas. Tem algumas pessoas que chamam de altiplânicas também. Esse tour ele varia um pouco de nome. Tem muita gente que fala, né? Fala mais ou menos o que quer visitar. Eu monto ali tipo um roteiro para a pessoa fala assim: mas você não colocou altiplânicas? Não, é porque eu chamo de Piedras Rojas e tal. Enfim. Ele pode ter mais de um nome, ele pode ser chamado de altiplânicas também, tá bom? Mas eu particularmente chamo de Piedras Rojas. Quando alguém fala altiplânicas eu já entendi, eu já explico tudo mais, mas só para vocês saberem que ele pode ser chamado dos dois nomes, beleza? O que é esse tour? Esse é um tour feito no dia inteiro, ele dura todo dia. Começa de manhã, você volta só tipo 6, 6 e meia, dependendo da época do ano, você volta um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, porque aí varia de acordo com o horário de verão, pôr do sol, etc. Tá bom? Então, o que que faz o Piedras Rojas? Que tour que é esse? Que ele é tão legal. Ele é um tour super tradicional, então é tipo, como eu falei do Vale de la Luna, é um daqueles tours que você fala, meu, você foi pra lá, você teve que visitar esse lugar, sabe assim? E então ele é um tour tradicionalzão. Então, o que que ele é? Ele é um tour que você vai fazer um recorrido, você vai dar uma volta pelo deserto do Atacama. Então você vai visitar vários pontos. Esses pontos, eu vou contar quais são os pontos normalmente que se visita e tudo mais. Porém, esses pontos eles podem ser alterados por alguma mudança climática, algum acidente climático, alguma coisa que está acontecendo ali na época do ano que você for, por uma questão política que estiver acontecendo no Chile ou não, às vezes como você vai passar nesse tour, a gente passa em várias regiões, vários parques, pode ser que, sei lá, é, alguma das comunidades que estejam administrando aquela região, ela esteja aderindo a alguma coisa política e tal, ou também pode ser uma questão de, bom, ambiental, uma coisa política, ou alguma alteração, alguma manutenção ali da região. Teve uma época que ficou fechado porque eles estavam arrumando uma questão de saneamento básico e tal, tá bom? Então, assim, só para vocês saberem, eu vou contar qual é o ponto, qual que é o roteiro normal, mas algumas vezes pode acontecer de não passar em um desses pontos, ou aí o guia fala, vamos passar um outro, vamos ficar um pouco mais nesse, enfim. Os guias do Atacama, eles são todos certificados, né, em agência que é legal, obviamente. E aí, o que acontece com o guia certificado? Eles têm autonomia, tá? Eles têm autonomia para resolver o que eles vão fazer ali durante o passeio, se acontece algum tipo de imprevisto assim, tá? E eles são muito bons, então a gente confia de olho fechado neles, tá bom? Então, vamos lá, quais são os pontos que a gente visita, tudo certo, no Tour de Piedras Rojas? A gente começa visitando o Salar do Atacama, super famoso Salar do Atacama, muito bonito. Nesse salar, não sei se vocês sabem, mas em São Pedro de Atacama, a gente tem vários salares, né? Não tem só um, então são vários, mas nesse vocês visitam, começam visitando o Salar do Atacama. Beleza, Salar do Atacama, o que que tem lá? Tem uma laguna que chama Laguna Chatza, é uma laguna que ela fica numa reserva de flamingos, dos bichinhos lá, os flamingos. Tem muita gente que fica, eu quero ver flamingos, flamingos vão estar lá, quantos flamingos eu vou ver? Então vamos lá, vamos explicar. Os flamingos, eles são selvagens, tá? Eles estão vivendo ali. Então eles não estão trabalhando, tá? Eles não fazem parte do turismo. Eles estão vivendo a vida deles normal. Então o que acontece? A gente não tem como garantir quantos flamingos você vai ver, se você vai ver flamingo ou não. Antes, né? Antes das minerias, lá, São Pedro de Atacama, para quem não sabe, ali aquela região, ela é cheia de mineria. Antes das minerias, era cheio de flamingo, tanto é que chama reserva de flamingos, né? Mas quando as minerias chegaram, eles deram uma alterada ali na biodiversidade, na alimentação, na alguinha que os flamingos se alimentam nas lagunas e tal, nos salares normalmente, e a maioria dos flamingos migraram, foram para Bolívia, enfim. Então, assim, a gente vê menos Flamengo do que talvez você vai ver um blog, uma foto um pouco mais antiga, vai ver cheio, vai ver menos. Você vai ver menos, eu já garanto. Normalmente, quem faz esse tour vê. Eu nunca tive um cliente que foi e não viu. Mas é uma coisa que pode acontecer. Então eu sempre deixo assim. Tem gente que fala, não, eu quero fazer porque eu quero ver o Flamengo. Então, tipo, aí eu já deixo sempre aberto. Pode ser. Tem gente que vê super de perto, tem gente que vê lá de longe, tem gente que vê pouquinho, tem gente que vê um monte. Então, isso varia porque eles são selvagens, eles estão só vivendo a vida deles, tá bom? Então, ali do Salar do Atacama, vocês vão depois ver a Laguna Chatza. E da Laguna Chatza, vocês vão passar
um povoado que fica no meio do deserto, né? E aí nesse povoado vocês tomam um café da manhã, então vocês vão meio que ver como é que as pessoas vivem. Não é que a pessoa vive lá no centro, no povoado, São Pedro de Atacama. É um povoado no meio do deserto, tá? Então vocês vão ver como eles vivem, vocês vão tomar um café da manhã lá. É bem legal. E aí dali vocês vão partir. Vocês vão longe, 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 longe e chegam nas lagunas altiplânicas, que são lagunas que ficam em alta altitude, por isso que chamam altiplânicas, e vocês visitam 3 normalmente, né? Então tem as famosas lagunas altiplânicas, que é uma do lado da outra, e aí você visita, não pode chegar perto. Tem muita gente pergunta, esse tour a gente entra na água? Não, por quê? Porque é um tour que vocês vão visitar o deserto. Vocês vão visitar o que é esse lugar, o que é esse praticamente um santuário aí da natureza. Então, tudo que vocês vão ver lá é selvagem, tá? Então, não é para interagir, é para vocês verem e conhecerem. O guia vai explicar tudo para vocês, o que é um salário, como ele é formado, por que aqueles flamingos estão ali, por que não estão, como é que é essa comunidade, como é que é essa laguna altiplânica, por que ela tá ali, por que a gente não pode chegar perto, por que tem a trilha certinha, enfim, vai te explicar tudo. O que eu posso te garantir é isso. É um tour que a gente vai contemplar. E só paisagem de tirar o fôlego. Já aguento, já aviso, já adianto. Prepara fotão, que é só fotão nesse tour. E aí, dessas duas lagunas, que são lindas, vocês vão para uma outra, que é a Laguna Tuiatsu, que fica mais ou menos perto, também é muito bonita, ela tem uma coloração diferente e tal. E ela fica perto de uma estrada, então dá pra tirar muita foto bonita. É muito bonito. E aí, depois vocês visitam um outro povoado, também tem um outro povoado que é onde vocês almoçam. Normalmente, o pessoal sempre pergunta, ai, tem esse almoço, né? Normalmente, o almoço, ele serve 3 opções. Uma opção vegetariana, uma opção mais tradicional, tipo, meio global, que todo mundo sabe o que é, e uma opção um pouco mais local, tá? Então, você pode escolher, tá incluso, o almoço tá incluso, o café da manhã é mais normal. Um pãozinho, um queijinho, uma banana, uma bolacha, um café, um chá, bom? Um suquinho, uma laranja, enfim. E aí depois vocês passam no Mirador de Piedras Rojas. Para quem não sabe, Piedras Rojas é um salar também, é um salar de talar que se chama. E esse salar, antigamente, era um salar que você podia descer, você podia andar sobre ele, né? Porque vários salares você anda sobre, né? Por que Piedras Rojas a gente não pode andar sobre? Antes podia, o pessoal descia, tirava foto lá de baixo e tudo mais. A gente teve um canal de televisão brasileiro, chama... Nem vou falar qual que é o canal, deixa pra lá, mas teve um canal que foi fazer vídeos de, se eu não me engano, de windsurf. E parece que eles... O que dizem, tá? O que dizem é que eles não pediram autorização e gravaram todo um programa lá, assim, no meio do salário. E aí parece que depois disso o governo proibiu. E é proibido. Então, o que a gente vai? A gente vai no mirador. Lá de cima, a gente vê todo o salário de talar. O guia vai contar pra vocês por que esse salário chama salário de talar, mas por que ele é conhecido como Piedras Rojas? O que tem ali? Aí, enfim, uma paisagem muito bonita. E aí, depois que vocês fazem esse recorridão no deserto, vocês voltam pra São Pedro de Atacama. Esse tour é muito bonito, esse tour é muito legal. Ele é um tour que mistura informações técnicas, né? Tipo, que o guia vai ficar contando tudo isso pra vocês. Ele mistura a comidinha, que vocês vão, eu acho que vocês vão gostar. Ele mistura já você ter uma aclimatação da altitude, porque ele vai subindo de altitude aos poucos, isso vai te aclimatando. E paisagem linda. Tem uma parada que nem todo guia faz, porque depende do horário, depende da turma, etc. Mas eu vou contar, porque um monte de gente me pergunta nesse tour. Eu dou uma dica, meus clientes. Normalmente eu aviso, ó, meu cliente quer parar aí, aviso o guia, eu já deixo o guia avisado, e aí eu peço, eu dou uma dica de como o cliente fala com o guia, né, lá no dia, papá, pra conseguir parar nesse ponto. Sabe aquela foto na estrada? Que todo mundo tem, é uma estradona ali com as montanhas, com os vulcões de fundo? É nesse tour. É nesse tour, fica a dica. Quem quiser saber mais sobre esse tour, pode me mandar um WhatsApp, tô aqui, tá aqui embaixo o número, tô à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande beijo, boa viagem.